Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Windows, Word, Explorer, Microsoft. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. Por que falar de Microsoft numa hora dessas? 50 anos. 50, mas já? Já. Bem. Cora, tem gente de aniversário aí? Ainda não, mas chegando lá. Ah, é? É. Quanto é mais? Microsoft, em abril, faz 50 anos. É inacreditável, 50 anos. 50 anos. E a sensação que eu tenho é que eu cubro desde o primeiro momento. Isso, claro, não é verdade. Eu peguei a Microsoft quando ela já estava caminhando, mas é impressionante, são 50 anos de Microsoft, né? E já está todo mundo começando a falar nesse aniversário e fazer retrospectivas, tem órgãos especializados em tecnologia que estão planejando séries durante o ano inteiro sobre a Microsoft e é tudo certo, exatamente. Pois é, eu acho que a primeira coisa que a gente tem de falar da Microsoft é uma coisa que me parece, Cora, a maior parte das pessoas não percebe ou não compreende porque já se passou tanto tempo e certas coisas já ficaram naturais, como se sempre existissem. Mas se existe uma companhia que é diretamente responsável por aquilo que a gente chama de indústria do software, essa companhia é a Microsoft. Com certeza é. Porque naquele momento ali começam a surgir, principalmente no Vale do Silício, diversas empresas que faziam hardware, né? Inventavam um computador pessoal para botar na casa das pessoas. E houve outras companhias dizendo, não, já que tem gente fazendo hardware, nós vamos fazer software, a gente vai fazer os programas que as pessoas usam no computador. Hoje chamados de aplicativos. Hoje chamados de aplicativos. Eu sou do tempo do hardware e do software. Eu sei que você não, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu fui ao Jô uma vez para conversar sobre tecnologia e explicar a diferença entre software e hardware. É incrível. Quando eu falo que eu já escrevi matéria explicando o que era e-mail, você sempre me lembra que tinha coisas antes para explicar como o que era hardware e software. Mas o Bill Gates, logo na virada dos anos 70 para os anos 80, ele compra uma briga que era super importante e que é uma briga que é definidora desse negócio, que é a briga contra a pirataria. Ele inventa a ideia de pirataria de programas. Ele mostra, olha aqui, para a gente fazer programa, a gente precisa ganhar dinheiro com o programa. Se a gente não ganha com dinheiro com o programa, a gente não tem como fazer a segunda versão, a terceira versão, a quarta versão, a quinta versão. E foi uma batalha... Hoje, eu acho que, com a ideia de assinar programas... Você sabe quem teve essa ideia? Não. Um cara chamado Nathan Myhrvold. Eu não sei quem é. Nathan Myhrvold foi ainda era um gênio. Era o CTO da Microsoft até o ano 2000, mais ou menos. Ah, você diz a coisa do modelo de assinatura. Modelo de assinatura. Mas esse cara é um gênio, realmente, sabe? Aquelas pessoas que são o típico gênio que estuda dinossauros e aí ganha prêmio na área de dinossauros e aí resolve fazer culinária. Ultimamente ele tem se dedicado à culinária, então ele ganhou todos os prêmios, é um fotógrafo incrível. Mas eu, naquela época, sempre tive a sensação que Nathan Myhrvold era um gênio do mal. A atual empresa dele se dedica, quer dizer, a atual empresa tem várias, mas ele compra patente com a ideia de esperar que elas valham mais no futuro. É uma coisa meio predatória. Ele era um cara muito predatório. Ele foi uma das figuras por trás dessa aquisição combativa da Microsoft. Qualquer empresa que aparecesse, eles comprarem. Eles compravam. E um dia o Nathan Myhrvold teve essa ideia. Não vamos vender, vamos... Software as a Service. Fazer a assinatura. Isso mudou
completamente a relação que nós temos com aplicativos desde então. Mas, olha, é uma coisa que só passa a ser possível com internet de banda larga, né? Porque para você assinar o software, você precisa poder ficar fazendo o download das versões novas e novas e novas. Tem aquele sistema via internet que checa se você de fato é assinante e tal. Agora, fica mais barato também, né, Cora? Fica mais... porque tinha também uma questão com o consumidor final, que é a indústria do software no início cobrava muito caro. Era muito caro. Muito caro. Sobretudo o Adobe. Sobretudo Adobe. Eu tenho uma pinimba com a Adobe até hoje, porque eu nunca conseguia comprar as coisas. Olha, eu era uma pessoa que... Não é que eu fosse certinha, quadrada, não sei o quê. Eu achava justo pagar pelo software. Claro. Como eu acho justo pagar por jogo, por exemplo, né? Porque eu acho que a pessoa está lá desenvolvendo, você remunera a pessoa pelo conteúdo que ela criou. Eu concordo inteiramente com você. Mas a Adobe jogava toda essa minha teoria no lixo. Porque o Photoshop custava milhares de reais. Porque eu não conseguia comprar, então eu tinha que piratear. Eu era a favor da pirataria aqui no Brasil, não tanto por causa da pirataria em si, mas por causa da reserva de mercado. Porque, durante muito tempo, a única forma que a gente teve de ter acesso a software no Brasil era pirateando, porque o governo não deixava entrar. A gente tinha essa coisa bizarra chamada reserva de mercado. Então, no caderno de informática, eu sempre dava jeito de, disfarçadamente, contar para as pessoas quais eram os melhores programas para você piratear software. Um amigo meu, louco, uma vez descobriu... Teve uma época em que os disquetes de 5 1/4 vinham naquele... Quer dizer, vinham exatamente no disquete. Os programas vinham naqueles disquetes. E alguém inventou uma proteção física para o software, que era um furo de laser no... O que é naquele material plástico em que eles eram feitos? Isso. E, bom, com isso aí você não podia fazer nada, porque com a proteção por software, você mudava aquilo, você fazia bypasses, você dava um jeito. Com a proteção física, não. Até que, aqui no Brasil, um cara pegou, abriu um envelope, tirou esse disquinho lá de dentro, pegou um outro disquinho, 0 quilômetro. Eu estava com um broche, ele me disse, me presta esse broche. Fez um buraco. No mesmo lugar. No mesmíssimo lugar do furo a laser. Você sabe que funcionou? Enfim, a gente fazia esse tipo de coisa para ter acesso à tecnologia no Brasil, mas isso são outros 500. Mas o ponto fundamental é que o Brasil tinha suas peculiaridades muito peculiares. Tinha. Eu também não era propriamente inocente nos anos 80 e 90. Mas tão logo eu tive condição de começar a pagar por software, eu passei a pagar por software. E isso está diretamente ligado a esse modelo de assinatura, que eu acho que viabilizou para todo mundo o jogo. Por outro lado, também fidelizou, né? Fidelizou, do ponto de vista das empresas, porque antes a gente mudava mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da gente entrar um pouco em quais são as pessoas que fizeram a Microsoft, que eu acho que tem uma conversa aí interessante para a gente ter, Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella, né, que são os 3 CEOs da história da Microsoft. Mas antes da gente entrar nessa conversa sobre os 3, eu queria te perguntar qual é o seu software favorito da Microsoft. Eu sei que é uma pergunta esquisita de se fazer, mas eu sei responder. Eu gosto muito do Word. Eu adoro o Word, Cora. Eu gosto muito do Word. Eu acho que o Word é um... Eu não gostava no começo. Quando ele foi lançado, eu era usuária de WordPerfect, eu era, sobretudo, usuária de Nota Bene, que é um que ninguém jamais ouviu falar, mas que era uma coisa fabulosa. Eu já ouvi falar, eu nunca usei. Você ouviu falar porque eu te contei. Ah, é possível, é bastante possível. Ele tinha uns manuais do tamanho de catálogos telefônicos. Nossa. É uma coisa, antigamente, gente, que existia quando os telefones eram fixos e havia catálogos que publicavam os números dos telefones e o nome das pessoas, e eram uns livrões desse tamanho. Mas você sabe qual é o primeiro processador de texto que eu usei, né?
Carta certa, provavelmente. TeX. TeX, esse não sei nem qual é. TeX era um que eu aprendi a usar com meu pai, porque é um software que o pessoal de matemática usa até hoje, que era uma linguagem de programação. É como se você escrevesse HTML, só que um HTML mais complexo. Então, para escrever em TeX, era tudo em código. Ah, que coisa. E para você escrever um A com acento agudo, tinha todo um troço assim, você palavra, aí chegava no A e não vou lembrar qual era a notação, mas tinha toda uma série de códigos que você tinha que dizer para... Assim como é comercial, acute, ponto e vírgula, no HTML, ali você teria que botar um determinado código e tal. Você sabe que eu não sou... O Nota Bene tinha muito isso, e eu não sou contra isso, sob um ponto de vista, é que te dá uma ideia muito boa de como a máquina funciona. Quer dizer, te dá uma ideia do que está acontecendo nos bastidores do que você faz. Tudo bem. Mas é sacrificado. Eu reconheço que não é prático. Na verdade, o Microsoft Word tem uma linguagem de notação que é o RTF, né? Tem. Quando você salva como RTF um arquivo de Word, ele aparece em toda a notação e você... Agora... Só que ele é disfarçado. Mas né? ele não era bom no começo. Naquela época havia uma profusão, né? Isso. Aqui no Brasil tinha o Carta Certa, tinha um chamado Volkswriter, que eu adorava, que era quase igual ao Nota Bene, mas ele era a base do Nota Bene, sem as possibilidades extras que o Nota Bene oferecia. E ele começou... O WordStar, lembra do WordStar? Eu lembro do WordStar. Muita gente usava. E o Word era pesado, era complicado de usar, mas foi melhorando muito com o tempo. Isso é um produto que realmente cresceu. E, olha, eu acho que ele virou meio que universal por causa da qualidade, sabe? Eu não sei se ele virou universal. Eu não sei hoje se alguém ainda usa outro processador de texto. Eu tenho o Nisus Writer instalado no meu computador. Eu tenho o Pages da Apple instalado no meu computador. Tem um software de texto puro que eu uso muito para escrever, mas em algum momento dos anos 90, foi nos anos 90 ainda, eu fixei no Word e eu tenho a impressão que eu uso o Microsoft Word, que o Word deve ser o software que eu uso há mais tempo continuado de todos os softwares que eu uso. Ah, com certeza, é o meu caso. E assim como você, escrever para mim é uma atividade profissional, quer dizer, todo dia eu escrevo alguma coisa, todo dia eu escrevo alguma coisa, em geral para ser publicado, principalmente quanto mais longo e mais complexo o texto mais eu prefiro escrever no Word, porque ele fica melhor estruturado, porque índice é mais fácil, porque nota de pé de página é mais fácil, porque porque eu estou confortável ali. É um produto muito bem sucedido, muito bom. É um grande software. Eu não sou um cara de planilha, eu não sou um cara de números. Quer dizer, talvez o Excel seja também um programa tão bom quanto para algumas pessoas. Isso, evidentemente, está ligado diretamente à nossa atividade profissional, mas eu adoro o Word. Agora, eu vou te falar uma coisa na qual possivelmente vamos discordar. Eu não suporto o Windows. Eu também não. Ah, bem. Por que nós íamos discordar? Não sei, eu não uso. Eu detesto, eu uso. E porque eu uso, eu detesto. Get a Mac. O Windows é ruim do ponto de vista lógico, ele é ruim do ponto de vista prático. Ele dá problema. Eu não suporto o Windows. Porém, eu ainda prefiro a experiência Mac como um todo. Então, eu uso. E o Windows tem melhorado também, mas mesmo assim, ele está longe de ser um programa bom como é o Word. Agora, é engraçado que a gente viveu
uma época em que a Microsoft eram vários softwares. A gente viveu uma época em que a Microsoft era o Windows e coisas ao redor do Windows. E a gente está vivendo numa época pós-Windows, né? O Windows não é mais o centro da estratégia da Microsoft há muito tempo. Não, é inteligência artificial. Agora, a gente acha que é só agora que a Microsoft pegou a inteligência artificial, mas não, isso vem. Claro. Eles vêm trabalhando a inteligência artificial há muito tempo, só que não necessariamente com esse nome. Sei lá, quando você usa o Outlook e ele separa a tua correspondência, quer dizer, você não tem essa experiência desagradável na vida, né? Não, é outro programa que eu odeio. Eu uso o Gmail. Porque, não, eu uso o Gmail, mas o jornal o Globo usa o Outlook, como 90% das empresas fazem. E o Outlook, como o Gmail também, ele separa a tua correspondência no que é pessoal, no que é geral, no que não tem importância nenhuma, o que vai para o lixo. Isso é inteligência artificial. Esse é um feature que já está embutido nele há muito tempo. Quando você escreve no Word e ele sugere correções gramaticais, isso é inteligência artificial. Claro, claro. Só que a gente só acha que inteligência artificial é o Pilot, o Copilot, que chegou lá, mas não é, isso já vinha de algum tempo. Mas sim, olha aqui, não só a Microsoft está relevante e teve uma virada, como ela é a empresa mais valiosa do mundo hoje. Ela ultrapassou a Apple. Ela ultrapassou a Apple. Às vezes a Apple ultrapassa de volta. 3 trilhões. Eu sei. É mais que o PIB do Brasil. Uma empresa, que tal? O valor de mercado, né? Esses números não são exatamente comparáveis, mas uma coisa é a riqueza que um país produz por ano, outra coisa é... mas pensa, né? Vale muito dinheiro. Vale muito dinheiro e vale, né? Mas aí eu acho que a gente tem que contar a história de 3 CEOs, né? E eu acho... Pois é. Para a gente falar de como chegou ali, mas como passou por maus bocados, essa história que é Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella. Eu detestava o Bill Gates naquela época. Eu achava que o Bill Gates nós dois. Era a pessoa mais deplorável do mundo. Achava que ele estava matando o ecossistema de tecnologia e continua achando. Continua achando isso. Mas estava. Porque a Microsoft teve esse período, que é um período... O Gates tem uma sacada genial, que é aquela coisa da ideia da indústria do software, que a gente não consegue contar essa história sem contar a história de como ele passou a perna na IBM. Que é uma das coisas mais inacreditáveis da história do mundo, mas que é um troço que define a história da tecnologia. A IBM, que era uma empresa já secular, ou quase secular, achava que o centro da tecnologia era o computador, era o hardware. O Bill Gates entendia que não era. A IBM ia lançar o primeiro PC, o primeiro computador pessoal da IBM, e precisava, contratou daqueles meninos um sistema operacional, porque aquilo era trivial. O Bill Gates não tinha o sistema operacional, ele comprou de outra empresa, empacotou como Microsoft DOS, MS-DOS, botou, a IBM liberou para fazerem computador igual ao da IBM, para ela ser a dona do padrão, e quem virou o dono do padrão foi a Microsoft. Exatamente. Você podia comprar qualquer computador de qualquer marca, mas o programa que rodava aquele computador era o DOS. Foi a maior comida de mosca da história da tecnologia, né? Inacreditável o que o Bill Gates entendia o que aquele mercado ia ser e como que a IBM não entendia. Agora, depois, ele repetiu isso com a internet, só que ao contrário. Com browser. Ele não entendia o que a internet era. Ah, sim. Ele achava que a internet era uma coisa de universitários, e aí que entrou o Netscape na parada. Ele entendeu que ia ter uma competição privada por quem que ia criar um ambiente digital que as pessoas... Ele achava que ia ser uma América Online para todo sempre. E tentou entrar nessa concorrência com o Microsoft Network, com o MSN. Foi uma falta de visão, quer dizer, eu fiquei chocada naquela época, porque eu cobria
Microsoft, naturalmente, tecnologia já. E eu estava vendo o que era a internet. Eu não estava vendo o que se tornou a internet, mas eu estava vendo o que era o potencial. E eu pensava, não é possível que eu esteja vendo uma coisa que o Bill Gates não está. Isso não fazia nenhuma lógica, né? Bill Gates era o Bill Gates, eu estava só escrevendo aqui. Mas, para tu ter uma ideia, uma pessoa escrevendo num jornal na América Latina tinha a percepção de um troço que o Bill Gates não teve. Porque eu acho que aí o que eu acho que bate, e isso provavelmente explica a coisa da IBM, é a arrogância de quem tem tanto poder num determinado mercado que acha que vai conseguir ditar as regras de como aquele mercado funciona. Então, não é tanto que o Bill Gates não visse, ou mesmo que o pessoal da IBM não visse, é só não acreditar que uma mosquinha pode te incomodar. Olha, mas foi tão... É verdade. E você sabe que todo mundo falava isso. Claro. Não era só... Eu não era uma visionária, eu estava vendo óbvio. Claro. E tinha gente vendo óbvio no mundo inteiro, e o Bill Gates ali do alto disse, não, internet. E depois, com a telefonia celular. Quer dizer, a Microsoft teve um período down muito complicado. Porque aí entra um pedaço. Bem, evidentemente, tem o processo antitrust, porque quando eles começam a perder, eles entram com o Internet Explorer e começam a fazer com que todos os outros browsers funcionem mal na plataforma. Eles tomam um baita de um processo, quer dizer, eles vão mexendo no Windows para fazer que o Netscape fique ruim, que o Mosaic fique ruim, que todo mundo fique com seus sistemas de internet ruins nos computadores com Windows. Toma um baita de um processo antitrust. E aí entra o período que é o grande período de crise da Microsoft, que é o governo americano decide não partir a Microsoft em dois, porque a Microsoft já tinha perdido a briga da internet. A Netscape quebrou, mas a Microsoft já tinha perdido a briga da internet. Ainda assim, o Bill Gates sai super chamuscado, tipo, vou fazer outra coisa, porque ele sai logo depois e entra o Steve Ballmer, e o Steve Ballmer é um troço interessante como CEO, porque ele é o grande cara comercial da Microsoft desde o início da Microsoft. Ele é tipo empregado 3 ou 4 da Microsoft, né? 30. É número 30? Você 30. sabe esse número de cor? Eu sei, porque é tão fácil de lembrar, quer dizer... É claro. É uma mas, coisa mas era uma coisa assim, um dos primeiríssimos contratados. Mas, e era o grande cara comercial, grande cara de vendas. E o Bill Gates deixa o Ballmer no comando, mas o Ballmer tem uma coisa muito curiosa, que é a mesma arrogância do Bill Gates de nós somos Microsoft, nós somos gigantes, nós somos todos poderosos, sem o brilho. É exatamente isso. Sem o brilho. E ali é um insistir na estratégia de o Windows é o centro do mundo, e a internet está crescendo, e o Windows é o centro do mundo, e o lance é ficar processando tudo quanto é empresa para ter o Windows legal, e a Microsoft vai virando uma coisa insossa. Tacanha. Uma IBM, né? Uma empresa sem graça. Exatamente, começou a ir por esse lado. Muito embora, engraçado, eu revi... Não é que eu revi a minha opinião sobre o Bill Gates. O Bill Gates mudou. E eu gosto da versão nova e não gostava da versão antiga. Ambos. Né? Ambos. E o Steve Ballmer, eu acho que é a mesma coisa. Eu continuo achando que o Steve Ballmer não é uma pessoa agradável. Eu continuo com sérias restrições a ele, a nível de pessoa, enquanto indivíduo. Mas uma coisa que eu penso hoje, olhando retrospectivamente, eu acho que ele não era uma pessoa tão malvada quanto ele era. Ele era uma pessoa que fazia questão de passar uma imagem muito malvada para... Era uma insegurança masculina dele lá qualquer, sabe? Uma criancice quase, não sei. Pode ser, mas ainda assim... Mas quase afundou a Microsoft. Vamos lá, o que o Ballmer faz de grande e o que o Bill Gates faz de grande? O Bill Gates tem a Fundação Bill e Melinda Gates, que agora vai se chamar só Fundação Bill Gates, né? E o Steve Ballmer tem um projeto super interessante de dados, que é para você... Tem vídeos e tem site para você entender por dentro os números do governo americano. É muito bom o projeto. O projeto é muito fascinante e a ideia é que você possa tomar uma decisão sobre em quem que você vai votar se você entender o que os problemas são de fato. Então, você quer falar sobre imigração?
olha, são tantos que imigram ilegalmente, o governo gasta tanto, todas as informações estão lá, processadinhas, o quanto que isso custa, o quanto que isso traz para a economia americana, o quanto que está... Que é muito interessante, que bom que alguém faz esse tipo de investimento nos Estados Unidos, acho que alguém deveria fazer esse tipo de investimento no Brasil, tudo ótimo, Cora. Mas o Bill Gates está tentando curar a malária no mundo. O Bill Gates está tentando levar saneamento básico para todas as pessoas pobres no mundo. É uma ordem de magnitude de diferença. Mas o Ballmer é tacanha na comparação com o Bill Gates. Ele é pequeno, enquanto que o Gates é aquele cara... Uma vez eu lembro de uma entrevista muito antiga, quando a gente estava no Ponto, foi o Alfredo Ribeiro. O Alfredo fez uma... A gente fazia umas entrevistas modelo Pasquim com pessoas. E numa dessas entrevistas, o Alfredo fez uma pergunta, o Alfredo, nosso colega jornalista, ele fez uma pergunta para o Pedro Bial sobre... O Pedro Bial tinha acabado de lançar a biografia do Roberto Marinho e eu acho que ia estrear no Big Brother e era uma coisa assim... mas você, com esse histórico, cobriu a queda do Muro de Berlim, foi correspondente não sei onde e tal. Que lugar é esse que você está querendo ocupar? E o Bial deu uma resposta muito interessante, que era, cara, eu sou surfista de onda grande. Tipo, o que atraiu o Pedro ali era, eu quero um troço grande, eu quero fazer uma coisa grande. Eu quero fazer uma coisa grande muito diferente. Eu quero... E eu acho aquela resposta... É engraçado que algumas coisas que algumas pessoas falam em entrevistas que a gente acompanha, não foi nenhuma pergunta minha, essa resposta do Pedro me marcou pra caramba. E numa escala maior, o Bill Gates é isso. Ele é um surfista de onda grande. Ele não está no mundo a passeio. Ele não pensa pequeno. Ele quer... Olha aqui, eu fiz uma fortuna debalde. Ele fez a maior fortuna do mundo, né? Bem, Elon Musk e Jeff Bezos têm mais, eu acho. Ele teria mais se ele não tivesse feito a fundação. O ponto ele olha para problemas grandes e vou resolver. Eu acho isso... Eu acho muito bacana. Eu acho inacreditável. Eu tenho uma admiração por ele hoje. Imensa admiração. Inclusive, a coisa dele com livro. Porque o Bill Gates, todo ano, faz uma excelente lista dos melhores livros que ele leu. Isso. A gente tem diferenças de gosto, ele evidentemente. gosta de não ficção, né? Eu também gosto de não ficção. Mas, assim, ele puxa mais para economia, ele tem umas tiradas, às vezes... Ele gosta de coisas que expliquem, ajudem ele a entender como é que o mundo funciona. Mas... É uma cabeça de engenheiro. Olha, os livros com que eu concordo, quer dizer, os livros que eu li, os livros que me interessam, são sempre muito bons. São sempre muito bons. Você vê que é um critério naquela escolha, que não é um maluco que me diz, dá aqui a lista dos best-sellers para eu... Tem uma coisa que eu sou doido para imitar o Bill Gates, que ele faz, e um dia eu vou conseguir imitar, que é 2 vezes por ano. Desde que eu aprendi que ele fazia isso, esse troço se tornou meu sonho de consumo. 2 vezes por ano. Uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. Ele tira uma semana que ele se mete numa cabana, numa cabin daquelas americanas, no meio da floresta, no meio do mato, com conexão à internet e tal, mas chega lá, a equipe dele já deixou comida para a semana inteira, e ele fica sozinho, aquela uma semana, lendo as coisas que ele não teve tempo de ler. Gente, isso é uma ideia maravilhosa. Não é trabalho, não é sair da rotina. Eu não sabia que ele fazia isso, não. É sair da rotina para ler e pensar. Maravilhoso, né? Parece uma coisa grega. Parece uma coisa grega, mas ele é um pouco grego, né? É. Ele é um cara que é um cara
da reflexão. Ele é um cara da ação, mas ele é um cara da reflexão. Isso é muito grego. Ao contrário de Steve Ballmer, que era um cara da ação. Ponto. E aí temos Satya Nadella, que é um terceiro bicho. Que eu sou totalmente fã. Que é um dos CEOs mais extraordinários em ação no mundo hoje. Olha aqui, Satya Nadella levou para casa, no mês passado, seu contra-cheque do ano, de 79 milhões e 100 milhões lá, de dólares. Pamala. Sendo o seguinte, que foi menos do que ele ganharia porque ele fez um corte voluntário no seu salário. Porque, sei lá, num daqueles movimentos que o CEO ganha demais, então ele diz, tá bom, não vou ganhar 85, vou ganhar 79. Ok, né? 79 milhões. Bom, eles tiveram um evento de desenvolvedores da Microsoft há alguns dias e o jornalista que cobriu disse o seguinte, que quando o Satya Nadella entrou no palco, enquanto ele estava assim, caminhando do fundo do palco até a ponta, o estrondo que se fez naquele auditório foi uma coisa indescritível, porque todo mundo ficou de pé e ficou aplaudindo devagar aquelas palmas ritmadas, numa consagração do Satya Nadella que ele nunca viu com nenhum outro CEO. E é lógico, porque esses caras ganharam pelo menos 30% a mais nos lucros por causa da visão desse cara, né? A aposta dele no investimento na OpenAI vale sozinha por qualquer outra aposta que qualquer CEO tenha feito nos últimos 10 anos. Nenhum CEO fez uma aposta que deu mais certo num nível tão grande quanto o Satya Nadella. Sabe que uma vez a gente falou sobre o Satya Nadella aqui e eu li entre os comentários alguém muito chocado como é que duas pessoas teoricamente civilizadas como nós fôssemos fãs de CEOs. Agora, eu fiquei com esse comentário na cabeça porque eu pensei, gente, em que mundo que vive uma pessoa que não percebe a importância de uma pessoa competente nesse grau, né? Quer dizer, quando você tem um cara como Satya Nadella na Microsoft, a vida de todo mundo é impactada por isso. Eu acho, é muito curioso mesmo. Se a gente falasse de algum ator ou de algum cantor, todo mundo acharia normal. Agora, a gente elogiar um CEO, que coisa feia. Um CEO competente, primeiro eu acho que tem uma quantidade de arte. Pois é. Que eu acho que talvez a maior parte das pessoas não compreendam. E é uma arte no sentido de que você acompanha um determinado mercado, você entende o comportamento das pessoas, você entende para onde que as pessoas estão indo, o tipo de coisa que pode vir a interessar uma quantidade grande de pessoas. Simultaneamente, você entende no caso de uma empresa de tecnologia, que tipo de tecnologia você vai botar ali que vai fazer uma diferença numa quantidade grande de pessoas. Se você acerta isso, você gera riqueza. E essa riqueza gera imposto que sustenta governo, gera salário que paga e sustenta inúmeras famílias, gera condições de outras empresas agirem num determinado ecossistema. Uma boa companhia faz o mundo ser melhor. Claro. A Microsoft faz o mundo ser melhor. Com hoje. certeza faz. Hoje faz. E eu acho que uma pessoa como Satya Nadella, com essa visão do mundo, é, na verdade, um filósofo de cunho prático. Porque ele tem que ter uma percepção da vida em geral e do momento que, olha, ninguém mais tem, só ele. O Marco Aurélio. Que é um gestor e um filósofo. É isso. Um filósofo prático. E uma pessoa discreta, você repara. Super. Que o perfil dele é parecido com o do Tim Cook, aliás. Os dois principais CEOs da área de tecnologia são muito perfil Isso Microsoft está para fazer 50 anos, quer dizer que já a gente vai fazer o programa de 50 anos da Apple também, né? Também porque são mais ou menos contemporâneas.
A Apple é de 75 ou de 76? Mas deve ser de 76, porque a Microsoft é de 75. É. Agora, nós vamos falar ainda muito de Microsoft ao longo desse ano, porque esse aniversário vai ter muitas repercussões e ações, e vai ter muita gente falando disso. Temos livro? Temos sim, senhor. Ora, pois. Então, olha aqui. Como vem aí o Natal, e aliás, mesmo que não viesse, eu ia falar também, é uma graça de um livro para crianças. Se chama Ana Hibiscos, de uma escritora chamada Atinuke. Uma linda edição da Carambaia. E eu estou vendo que tem várias orelhinhas ali no livro. Tem várias orelhinhas que eu não costumo fazer. Eu costumo colar aqueles papeizinhos, eventualmente, mas eu botei aqui porque eu não tinha o papelzinho. Isso é muito contra os meus princípios, dobrar as orelhas. Não, mas eu achei interessante justamente porque eu nunca vi um livro assim. Pois é, eu acabei fazendo porque tem... Olha, o que é Ana Hibiscos, basicamente? Atinuke é da Nigéria, de Lagos. E toda vez que perguntavam para ela, já fora da África, como é que ela tinha crescido, as pessoas tinham sempre a impressão que ela tinha crescido entre girafas, leões e zebras, mas ela é de Lagos. Uma cidade gigante. É a maior cidade do mundo. Era uma pessoa que usava todas as ferramentas de uma pessoa em Paris, em Londres, em Nova York, que tinha problemas parecidos. E, por outro lado, tinha também uma cultura local. Então, a resposta dela foi escrever esse livro. Esse livro é uma série, ela mora na Inglaterra, e essa série foi publicada na Inglaterra em 8 volumes, porque ao longo do tempo ela foi escrevendo os outros. Eu já tinha ouvido falar, todo mundo que conhece mercado de livro já tinha ouvido falar, porque essa série é uma das séries famosas, né, de livros infantis. Mas eu nunca tinha lido, e é uma delícia. Mas realmente é muito bom. E dá conta a vida dela nessa gigantesca cidade, mas ela também mostra o que era característico daquela cultura dela. Então, por exemplo, a mãe dela era inglesa, se não me engano, ou canadense, e foi morar, canadense, casou-se com o pai dela e foi morar lá na Nigéria. Então, a mãe contando como era a sua infância, as pessoas ficavam chocadas, porque ela tinha o quarto dela, então ela falava do quarto dela. Aí todo mundo, faziam você dormir sozinha? Ela disse, não, era normal, cada um tem um... Porque para eles a coisa mais pavorosa do mundo e horrível era alguém dormir sozinho. Como é que a pessoa vai atravessar uma noite sozinha? Ainda mais uma criança. Então, essa coisa da comunidade, das pessoas estarem juntas o tempo todo, esse livro começa com eles indo de férias. A família nuclear, pai, mãe, ela e os 2 irmãos gêmeos pequenos para uma praia. E aquilo vira um inferno, porque eles têm que passar o dia inteiro tomando conta das crianças. Primeiro mandam ela tomar conta dos irmãos, ela não consegue dar conta daquilo. Aí o pai tem que tomar conta, enquanto isso a mãe está tendo que fazer todo o trabalho naquela casa que eles alugaram de férias. Então, a uma certa altura, o pai manda vir as irmãs, cunhadas da mãe. Já dá uma melhorada. Mas continua uma chatice. Aí manda vir as crianças também. Aquilo já melhora muito para Ana Hibiscos. Depois, coitados dos velhos, ficaram sozinhos, né? Então, manda vir. E aí, pronto. E aí as férias são ótimas, porque todo mundo está junto de novo. Então, aquela ideia desse provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança, e que é verdade, porque quando você pega uma família nuclear, como a gente diz hoje, pai, mãe e uma criança, é um trabalho medonho você cuidar sozinho de uma criança 24 horas por dia. Quando você tem uma família morando junta, ali aquele monte de gente, tias, primos, é mais fácil, é claro, né? Claro. Mas é um hábito, então ela fala nisso. Aí tem uma coisa, um outro episódio, são vários episódiozinhos da vida dela. E eu marquei isso aqui porque eu queria, isso foi muito curioso, foi uma revelação para mim.
um dia vem a tia Conforto dela. A tia se chama Conforto. Eles têm nomes curiosos. As primas dela se chamam... Onde é que está? Não era aqui que eu marquei. Talvez não adianta muita gente marcar, não, porque na hora H... Olha, Confusão e Gritaria, que é o nome dos gêmeos. Bênção, Maravilhoso, Milagre, Querida, Chocolate, Anja, Felicidade, Clareza, Bom Senso. Esses são os nomes. Então, quando a tia Conforto chega, dos Estados Unidos, tia Conforto mora lá, a família está toda preocupadíssima, o pai está preocupadíssimo se ela vai chegar com aquelas roupas americanas, sabe? Jeans e camiseta, porque eles são africanos. Será que essa mulher se perdeu nesse caminho? Mas ela chega mais africana do que qualquer africana, com aquela roupa maravilhosa, com turbante. E ela comunica para a família, agora eu me chamo Iemice. E o pai perguntou, por quê? Eu disse, porque eu não queria um nome como Conforto, que não é um nome africano. Aí a mãe dela diz, mas Conforto é um nome africano. É uma palavra inglesa, mas você nunca viu nenhuma pessoa chamada Conforto na Inglaterra. De fato, então, os africanos usam palavras de fora para darem os nomes. Isso torna o nome africano. Qualquer cultura que se apropria de uma palavra assim, ela está transformando aquilo, né? Claro. Eu achei isso maravilhoso. E aí eu vi essa lista de nomes aqui e eu achei a coisa mais encantadora do mundo, sabe? E aí a tia passa um tempo lá. De manhã, muito cedo, a tia vai de biquíni à praia, isso para o avô não ver, né? O pai dela e o avô da Ana Hibiscos, porque isso já é um hábito também que não chega, né? Mas a tia também, com toda a sua africanidade, ela sabe dar valor a um biquíni numa praia no momento adequado. E há muitas outras historinhas aqui. Tem uma historinha das laranjas que é ótima, quando Ana Hibiscos resolve vender laranjas, ela mora numa casa muito confortável, eles são uma classe média alta. Ela mora numa linda casa com os avós, com os tios, uma casa gigantesca. Tem muita laranja no quintal. Tem umas meninas que vendem laranja na rua, em frente à casa dela, e um dia ela resolve vender laranja. E ela pega todas as laranjas do quintal e vende num minuto, porque são aquelas laranjas lindas, e ela ganha dinheiro. Então, o avô chega em casa, eu vou dizer, poxa, aquelas meninas lá da frente estavam muito tristes hoje. Por quê? Não conseguiram faturar nada. Aí ela se sente arrasada, porque ela fez uma... Aí ela mostra para o avô o dinheiro que ganhou. No dia seguinte, o avô diz, vamos vender laranjas, mas faz ela ir o tempo todo até o mercado buscar as laranjas para vender e não tirar da árvore de casa. E aí ela vende essas laranjas ao lado das colegas para ver o que é bom para a tosse. Quando acaba aquelas laranjas, ela tem que voltar de novo no mercado, que ela é longe, que é cheio de gente, que é complicado, traz de novo. As laranjas não são tão bonitas, porque evidentemente foram colhidas não sei aonde, já vieram até lá. Mas é muito lindo, é uma outra realidade e, ao mesmo tempo, é a mesma realidade. Porque o ser humano, no fundo, é ser humano, mas são formas diferentes de viver a vida. Bonitinho. Não é a coisa mais bonitinha do mundo? Uma graça. Olha aqui, as ilustrações são lindas, o texto é uma gracinha para qualquer criança que já seja fluente em leitura ou que você leia para criança, esse livro aqui está valendo. A tradução da Carolina Cândida é muito boa. É um livro da Carambaia, Carambaia é essa editora maravilhosa que sabe fazer um livro, que entendeu o que é a alma de um livro. Então, eu acho que se vocês têm criança na família, quem tem criança na família, esse é um livro... Um presente de Natal. Sensacional, sabe? E eu espero, do fundo do coração, que a Carambaia publique os outros também, porque o capítulo final, que ela começa a sonhar com a neve. E a avó convida para ir ao Canadá. E mais não digo para ser um spoiler, mas a gente ainda não acompanha a chegada ao Canadá, então eu queria muito saber o que vai acontecer quando ela vê a neve. Mas olha, super livro, Ana Hibiscos. E olha, mesmo se você é adulto,
não tem nenhuma criança por perto, mas está a fim de ler uma coisinha engraçadinha? Eu estou curioso. Pois é, um negócio que você lê em 2 horas. E é lindo, viu? Maravilha. Cora, quinta a gente se vê de novo, né? Quinta de novo. Até quinta-feira. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday. Thank you.